Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Mais uma ceia, mais um ano que se inicia, mais uma oportunidade que temos de relembrar o sacrifício de Cristo. Como eu sempre compartilho com os irmãos, é mais um momento onde eu particularmente me forço a pensar sobre a ceia, no exercício de compartilhar algo com os irmãos. E eu fiquei pensando sobre esse ano que se inicia, sobre o novo ano. E eu confesso que eu tive algumas dúvidas esse final de semana. E eu fiquei pensando sobre dúvidas. Será que você que está sentado me ouvindo nessa noite, você tem algumas dúvidas na tua vida? Tem algumas coisas que você não tem muita certeza? Esse fim de semana eu fiquei duvidando se eu era um bom pai. Meu filho me deu trabalho para dormir. Às 2 madrugadas eu tive que recorrer à mãe dele, algo que eu nunca tinha feito há 4 meses. Eu fiquei duvidando, será que eu tenho jeito com esse menininho aqui? Você tem algumas dúvidas aí que te perseguem? Você tem algumas coisas? Tem? É? Vocês também têm? Não sou só eu? E será que essas dúvidas, elas te atrapalham quando você pensa nos seus projetos para 2015? Será que quando você pensa, não naqueles projetos que nem eu você deve ter, todo ano eu quero emagrecer, todo começo do ano eu vou estudar inglês, todo começo do ano eu vou ser um cara mais atlético, vou cuidar mais da saúde, né? Será que essas dúvidas te incomodam, fazem com que você não consiga colocar em prática aquilo que você sonha? E talvez algumas delas, irmãos, eu não consiga te ajudar e não consiga te responder. Eu vou tentar responder algumas nessa noite através do texto em João 13, versículo 1, versículo 5. E pensando sobre a ceia, irmãos, é o momento da ceia que mais me marca, e provavelmente eu já tenho compartilhado sobre as minhas impressões sobre esse momento com vocês, mas não tem como ler a história da ceia sem passar por esse momento, sem ser impactado por esse momento. Augusto Cury diz que era um momento que Jesus tinha só mais um momento com todos os discípulos, mas só mais um momento impactante, que ele poderia impactar todos os discípulos. E ele escolheu essas ações para poder tentar tirar toda a dúvida da mente dos discípulos. Quando eu falo com dúvidas, irmãos, algumas coisas você mesmo pode chegar a algumas conclusões e elas podem desaparecer da tua mente. Talvez você pense no teu 2015 e essas dúvidas te incomodem, e você pode olhar para essa mesa e ter algumas certezas nessa noite. Certeza que naquela cruz Jesus escolheu sofrer para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus fez algumas escolhas para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Olhar para essa mesa nos lembra de um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que tem todas as coisas na palma da sua mão, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode resolver todos os nossos problemas, como Ele pode deixar que os problemas estejam nas nossas vidas para que nós possamos aprender, crescer, amadurecer. O Deus que nós cantamos, o Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus, através de Jesus, estava junto com os seus discípulos, nesse momento que é relatado em João 13, versículo 1 a 5, e diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Max Lucado, irmãos, diz que de todas as vezes em que vemos Jesus se ajoelhar, vemos Jesus
fazer o ato, se ajoelhar. Nenhuma é tão preciosa como essa, que ele se ajoelha diante dos seus discípulos para lavar os pés daqueles discípulos. Se nós relembrarmos essa cena, irmãos, se nós relembrarmos que Jesus estava à mesa para fazer a sua última refeição, se nós relembrarmos que os discípulos entraram ali, um a um, naquele salão, tomaram seus lugares na mesa, se lembrarmos que naquela cultura, naquele momento, existia pendurado na parede uma toalha, e no chão existe um jarro, uma bacia, para que os pés das pessoas que participavam das refeições fossem limpos. Isso era uma prática que era comum. Mas o que não é comum nessa cena, irmãos, é nós pensarmos que qualquer um dos discípulos poderia ter se apresentado como voluntário para lavar os pés. Na verdade, irmãos, nós sabemos que essa ação, essa tarefa de lavar os pés era para o pior dos servos, era para o estagiário dos servos. É ele que tinha a responsabilidade de lavar as mãos, mas ninguém se oferece para fazer isso. Talvez o estagiário dos servos tenha se ausentado por algum momento, ou talvez não tenha faltado, eu não sei, nós não temos esses detalhes, mas nós sabemos que existia uma necessidade. Jesus se coloca em pé, tira o seu manto, cinge uma faixa que era usada para isso, ao redor da cintura, toma a bacia, ajoelha-se diante dos seus discípulos, desamarra cada uma das sandálias, gentilmente lava cada pé, levanta o pé do discípulo, coloca dentro da bacia, cobre com água e começa a lavar. Irmãos, quem está fazendo isso não é o estagiário de Jesus. Quem está fazendo isso não é Pedro, que iria negar Jesus. Quem está fazendo isso não é Judas, que iria trair Jesus. Quem está fazendo isso não é Tiago e João, que brigavam, que tinham a pretensão de pensar quem ficaria do lado de Jesus, do lado ou de outro. Não é isso, irmãos. Quem está lavando os pés, quem está com a toalha e a bacia é o Rei do Universo. As mesmas mãos, irmãos, que participaram da formação do universo, que formaram estrelas, irmãos, agora lavam sujeira. Os mesmos dedos que formaram as montanhas, irmãos, são os dedos que esfregam os pés daqueles discípulos. Era a última oportunidade que eles estariam juntos. É a última lição que Jesus podia dar para aqueles homens. É a última pregação de Jesus. E Ele quer nesse momento, irmãos, que os discípulos saibam o tamanho do amor que Ele tem por eles. Ele quer, irmãos, além de remover a sujeira dos pés daqueles discípulos, irmãos, Jesus está removendo toda a dúvida. Jesus está removendo toda a dúvida que existia na mente daqueles homens. E como eu te disse, talvez nós possamos remover juntos algumas dúvidas nessa noite. Talvez outras você vai precisar de um esforço pessoal, de uma busca pessoal para remover, irmãos. Mas Jesus deixa claro para aqueles homens o quanto Ele os ama. Ele deixa claro para aqueles homens que os seus pecados, antes mesmo que eles cometessem, estavam perdoados. Ele oferece misericórdia para aqueles homens, irmãos, mesmo sem aqueles homens não procurando essa misericórdia. Irmãos, aqueles homens são os homens que vão abandonar Jesus pela manhã. Aqueles homens são os homens que vão fugir de Jesus no dia seguinte. Um vai trair Jesus, o outro vai negar Ele 3 vezes, e ainda assim, irmãos, Jesus, o Rei do Universo, sabia de todas essas coisas, e ainda assim, Jesus lava os pés. Jesus remove toda a sujeira, e Jesus remove toda a dúvida. Talvez para nós, para a primeira ceia do ano, talvez para nós, para esses primeiros dias desse ano, irmãos, seja a noite, seja um momento para que eu e você possamos remover algumas dúvidas, irmãos. E algumas delas são, primeiro, irmãos, Jesus nos ama. Jesus te ama.
incondicionalmente. Não importa se você veio no culto passado, não importa se você trouxe um alimento nessa noite, não importa se você pecou nesse dia, não importa, irmãos, Jesus nos ama. O amor de Jesus por nós é incondicional. A segunda coisa, irmãos, é que nós somos perdoados. Nós cantamos isso. Nós somos perdoados, irmãos, perdoados por esse Deus que nos ama com eterno amor. Nós somos falhos, nós somos ruins, nós somos realmente pessoas que precisam da misericórdia de Deus, irmãos, e quando nós olhamos para essa mesa nessa noite, nós podemos lembrar que nós somos perdoados. O sangue, para que esse perdão pudesse ocorrer nas nossas vidas, foi derramado lá na cruz. O corpo de Jesus foi massacrado, para que você pudéssemos ter essa certeza nessa noite, irmãos, para que você pudéssemos sair daqui nessa noite, para que você pudéssemos ter esse ano com a certeza de que primeiro Ele nos ama e a certeza que nós somos perdoados. Noite de nós removemos qualquer dúvida, irmãos, de que fomos resgatados por um alto preço. Foi caro o resgate que Jesus fez por nós. Foi caro o preço que foi pago naquela cruz. Foi a vida do Filho de Deus. Não a vida de qualquer, mas a vida do Filho de Deus, irmãos, que não merecia. Talvez se nós tentássemos pensar, acho que talvez Pedro merecesse. Ele negou Jesus. Ele era um cara meio troncudão. Judas merecia talvez pagar porque ele traiu Jesus, mas Jesus não merecia. Se nós pensarmos na minha e na sua vida, se nós pensarmos nas nossas vidas hoje, irmãos, nós talvez cheguemos à conclusão que eu e você merecemos o castigo, merecemos a culpa pelo pecado, irmãos, mas tudo isso foi eliminado pelo sacrifício de Jesus. E através desse sacrifício, irmãos, nós fomos alcançados por tão grande salvação, alcançados por um amor incondicional, irmãos. E Jesus fez isso por aqueles homens e fez isso por mim e por você, irmãos, mesmo sabendo do nosso futuro. Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã, irmãos. Ele sabe o que nós estamos pensando agora. Ele sabe da nossa vida, irmãos, aqueles 20 e poucos pés, irmãos, que estavam ali naquela mesa no dia seguinte. Eles não iam defender a causa de Cristo. Eles iam abandoná-lo. Aqueles pés, ele sabia que aqueles pés, imagina, irmãos, Jesus lavando os pés de Judas. Eu procurei se existia alguma tradução da Bíblia que dissesse que Jesus lavou todos os pés, menos o de Judas, mais longe. Jesus lavou o pé do seu traidor. Que momento de paixão, irmãos. E levantaram os pés daquele homem que vendeu ele por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Xaria. Nem dava para mudar a vida de Judas, nem era a mega cena da virada. Nada disso. 30 moedas de prata talvez fosse o que ele precisasse para viver alguns dias. Ele levanta os pés desse mesmo cara, lava. E poucas horas depois, irmãos, os pés de Judas, que tinham sido limpos pela bondade de Cristo, estariam no pátio de Caifás, entregando Cristo para ser morto. Irmãos, o que Jesus fez pelos discípulos, Ele faz por nós nessa noite. Ele nos limpa, Ele limpa o nosso coração de todos os pecados, limpos de todo pecado pelo sangue de Jesus. Nós podemos ter a certeza, irmãos, e não temos dúvida nessa noite, que nós sempre estamos sendo limpos. Jesus ainda limpa os pés de seus discípulos, como limpa as nossas vidas. Ele ainda limpa os nossos pecados, Ele ainda lava as nossas manchas, Ele ainda purifica. Ele ainda purifica em você, irmãos. O nosso Salvador, irmãos, aquele que morreu por nós, Ele ainda se ajoelha e vê as coisas mais obscuras da nossa vida. Mas em vez de Ele negar qualquer socorro, em vez de Ele recuar perante a nossa maldade,
Ele estende a sua mão, e Ele fala para nós: eu posso te limpar se você quiser, posso remover toda a dúvida nessa noite, posso remover toda a dúvida na tua vida. Por isso, irmãos, nós celebramos nessa noite, porque nós temos a consciência de que nós não merecíamos participar, e ainda assim nós participamos. Celebramos até, irmãos, se nós não tivermos a consciência da graça, nós celebramos algo até injusto, porque nós não temos condições, se nós não entendemos a graça de Deus, e aí é onde Paulo fala: se você não tomar com a consciência certa, você vai estar causando condenação para você mesmo. E se nós não entendermos, irmãos, eu e você nessa noite, que nós não temos a menor capacidade, condição, mérito de se chegar nessa mesa, irmãos, nós estamos tomando a ceia indignamente. Mas quando nós entendemos, irmãos, e aí nós removemos todas as nossas dúvidas, irmãos, porque pela nossa capacidade e qualificação nós estaríamos perdidos, irmãos, sem poder participar, sem poder ter o privilégio de participar dessa mesa mais uma vez, mais um mês, mais um ano. Nós podemos relembrar, irmãos. Então é noite para a gente retirar, remover todas as nossas dúvidas. Nós não temos dúvidas. Jesus nos limpa, Jesus lava os nossos pés por duas razões, irmãos. Primeiro, para nos dar, nos alcançar com a sua misericórdia, misericórdia que é renovada a cada manhã. Segundo, é nos dar uma mensagem, e a mensagem é que Jesus nos oferece sua graça incondicionalmente, incondicionalmente. E por causa disso, irmãos, por que então nós não podemos então viver da mesma maneira? E se nós recebemos graça incondicional, por que então nós não podemos oferecer graça incondicional? Porque Ele vive em nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos dá o privilégio de participar dessa noite. Nós podemos fazer o mesmo. Se Ele nos perdoou, nós podemos então perdoar os outros. Se Ele tem um coração perdoador, nós podemos ter um coração que perdoa. A sequência do texto de João 13, irmãos, fala o seguinte: pois bem, versículo 14 e 15: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Irmãos, que estavam à volta de Cristo, que estavam naquela mesa, não tiveram nenhuma dúvida a respeito do seu amor. Imagine, irmãos, pensa no cara mais legal que você conhece, o cara mais sensacional que você gostaria de ter a honra de conhecer, uma personalidade, alguém muito importante. Imagina essa pessoa vir e lavar os teus pés. Se nós esquecermos disso que eu disse, que é bem simples, e levarmos isso para a dimensão de que quem lavou os pés foi o Criador do universo, aquele que tem controle sobre todas as coisas, aquele que não deixa um fio cair na tua cabeça sem que ele saiba. Jesus não queria que os discípulos tivessem nenhuma dúvida. Ele sabia que eles começariam uma nova fase, um novo período, lutas, dificuldades. Jesus queria ter certeza que toda a dúvida seria retirada. É momento para que toda a dúvida seja retirada das nossas mentes, irmãos. Nós precisamos celebrar nessa noite com a consciência da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, com a consciência da graça de Deus. E é noite também, irmãos, para que nós possamos reafirmar o amor. Quando nós olhamos essa mesa, irmãos, não tem como nós não pensarmos em amor, não tem como nós não pensarmos em que somos amados. E o amor que temos por Cristo, irmãos, então, que é um amor vertical, que é um amor que vai da nossa vida lá para cima, é um amor que
Nós temos porque entendemos que somos alcançados pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor, que somos filhos, comprados pelo alto preço. Irmãos, esse amor também, hoje nós temos a oportunidade de reafirmar esse amor de uma outra maneira, irmãos, não só da maneira vertical, mas nós podemos reafirmar o nosso amor de uma maneira horizontal. Nós podemos olhar para quem está do nosso lado nessa noite e reafirmar o amor que temos por essas pessoas. Reafirmar o amor para esse ano de 2015, reafirmar o amor para a caminhada que começa, irmãos. Será que nós temos alguma maneira melhor de iniciar esse ano, irmãos? De retirar as nossas dúvidas, de reafirmar o amor que nós temos por Deus e reafirmar o amor que nós temos pelos nossos irmãos? Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, de todos os homens naquela mesa, naquele aposento, somente só um era digno de ter os seus pés lavados, irmãos. E foi esse único que lavou os pés dos outros. O único inocente foi o único a tomar a iniciativa. Jesus se certificou de que nenhum dos seus discípulos duvidassem do seu amor. Precisamos fazer o mesmo nessa noite. Precisamos ter a certeza que Deus nos ama, que Jesus nos ama. Eu não sei qual é o momento que você passa, quais as dúvidas que você tem, as dificuldades que você tem passado na sua vida, irmãos, mas nós precisamos olhar para essa mesa nessa noite e ter a certeza que nós somos amados. Olhar para essa mesa nessa noite sem nenhuma dúvida, com a plena convicção de que Deus nos ama porque Ele enviou o seu Filho único para morrer por nós. E nós comemos o pão nessa noite, nós tomamos o cálice, celebrando esse amor de Deus. E nós podemos reafirmar isso entre nós também. Nós temos essa oportunidade, irmãos, de reafirmar isso, de realiançarmos de alguma maneira, de firmarmos novas alianças nesse ano e nos comprometermos de alguma maneira a falar: irmão, conta comigo, irmão, eu também te amo, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, eu também te amo. E nós podemos reafirmar esse amor. E talvez, irmãos, quando eu e você fizermos isso nessa noite, as dúvidas na vida do teu irmão podem ser sanadas. As dúvidas na vida do teu irmão podem ser deixadas de lado, porque ele vai se sentir amado não só por Deus, mas nós sabemos que nós somos os representantes. Nós somos aqueles que estão aqui representando Cristo. E o amor de Deus é muitas vezes materializado no nosso abraço, na nossa troca de cálice, nas palavras que nós vamos falar para nossos irmãos, num beijo, num abraço, na disposição de estar juntos, na disposição de servir. É noite para que toda dúvida seja removida, irmãos. A minha oração é para que toda dúvida na tua cabeça, na tua mente, no teu coração seja removida, irmãos, e que nós possamos reafirmar o nosso amor, possamos reafirmar o amor que temos por Deus, mas também possamos reafirmar o amor que nós temos uns pelos outros. Amém, queridos? Que toda dúvida seja deixada de lado e possamos comer em graça nessa noite. Feche teus olhos. Pai, eu te agradeço porque tu enviaste teu filho para morrer por nós. Pai, e olhar essa mesa faz com que a consciência, Pai, de que tu nos amas seja algo que não pode nos deixar. Nos ajuda a não duvidar disso. Nos ajuda mesmo em meio às dificuldades, às lutas, Pai, às aflições, às dores, Pai, os sofrimentos, o choro, Pai, que possamos, Pai, ter a certeza, talvez a única certeza que nós temos na nossa vida, Pai, é que tu nos ama, que teu amor é renovado a cada dia, Pai, que a tua misericórdia é renovada a cada manhã, Pai, que nós não temos por que duvidar, porque tu estás conosco, Pai, tu estás conosco. Certamente bondade e misericórdia nos acompanham durante todos os dias da nossa vida.
Nós não temos dúvida, Pai, que se existe alguma dúvida aqui nessa noite, Pai, se existe qualquer dúvida na vida dos meus irmãos, Pai, que eles são amados por Ti, alcançados por graça e misericórdia, que seja removida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos, Pai, viver o Teu amor, que possamos nos sentir armados, Pai, em meio a dificuldades, em meio até amores que nós não recebemos, o amor que nós não recebemos de outras pessoas, Pai, que nós possamos nos sentir acolhidos e amados por Ti. Remove toda a dúvida, Pai, e nos ajuda a reafirmar não só o amor por Ti, mas nos ajuda a reafirmar o nosso amor por cada um dos nossos irmãos, para que possamos caminhar juntos. Que seja um ano de 2015 com mais amor, com mais cumplicidade, com mais parcerias, para que possamos reafirmar isso nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, e nessa noite que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele também tomou o pão, tomou o cálice, participou desse momento com os seus discípulos. E Paulo nos lembra de nós sempre lembrarmos desse sacrifício de Jesus. Paulo nos instrui, relembra o momento que Jesus fez isso com os seus discípulos e fala deixa para nós, façam isso até que Jesus venha, façam isso até que possamos ter o Salvador de volta, nos resgatando. E nós fazemos isso nessa noite com essa lembrança, fazemos isso nessa noite com a certeza que Ele nos ama e deixando toda a dúvida de lado. Fazemos isso nessa noite para reafirmar o nosso amor. E nós entendemos como igreja, irmãos, que para participar primeiro precisamos entender esse amor e aceitar esse Jesus nas nossas vidas. Aceitar que esse Jesus seja Senhor das nossas vidas. E quando nós aceitamos isso, irmãos, nós queremos externalizar isso. Nós queremos contar para todos que existe algo diferente nas nossas vidas. E nós fazemos isso por mais de uma dos sacramentos que foram deixados por Jesus para nós junto com a ceia, que é o batismo. Aceitamos a Cristo, nos batizamos, expressamos publicamente que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E fazemos parte, a terceira coisa, de uma igreja de Deus. Servir a Cristo, viver Deus, ter um entendimento de Deus e não viver em igreja, irmãos, não é algo que pode caminhar junto. Ser igreja, ser corpo de Cristo, é a ilustração que Paulo fala para nós, vocês são corpo, vocês precisam estar juntos, vocês precisam caminhar juntos, vocês dependem um do outro, como o dedinho do pé depende do pé, e assim depende da perna e por aí vai. Nós não temos como viver Deus, viver o Evangelho, sem viver em comunidade, sem viver em igreja. Você é convidado a participar nessa noite conosco, se você atende esses critérios de ter aceitado Cristo, ter se batizado e fazer parte de uma comunidade. Talvez você não faça parte dessa igreja, mas você faz parte de uma outra igreja, você é convidado a participar. O adendo que nós fazemos ao batismo é: algumas pessoas participam com a gente sem ser batizadas, porque nós, como igreja, não temos condições de proporcionar o batismo imediatamente. Isso vai ser resolvido em fevereiro, tá? Porque nós fazemos batismo onde costumamos emitir. Essas pessoas que não foram batizadas, mas entendem o batismo e querem se batizar, também são aptas a participar. Por isso, irmãos, vamos participar nessa noite. Vamos participar nessa noite, deixando toda a dúvida de lado. Vamos participar nessa noite, reafirmando o amor que temos por Cristo, com a certeza que esse amor não é nem recíproco, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Se nós, em algum momento das nossas vidas, se voltarmos para Deus, irmãos, se nós deixarmos, abandonarmos Deus, Ele continua nos amando. Isso é talvez a única certeza que nós podemos ter para a nossa vida inteira. Vamos participar dessa noite com alegria, vamos participar dessa noite celebrando o amor de Deus. Amém, queridos?